Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Anime. Aqui quem fala é Ivan. Estou sozinho hoje aí para falar do anime Clivates, para dar aí as primeiras impressões desse anime aí que tá sendo bem comentado nessa temporada aí, muita gente tá vendo, muita gente tá falando bem. E na verdade foi justamente por isso que eu fui atrás de assistir esse anime. Eu tinha passado reto por ele. Acho que para quem viu aí o guia da temporada, eu devo ter até desdenhado ou nem comentado, porque acho que eu e o Pastelão a gente tava pulando tudo que fosse fantasy medieval, assim. Então, a princípio eu não tava assistindo esse anime, até que eu vi muita gente falando bem. Vi inclusive o pessoal lá do Chá de Trovão falando bem do anime, esse foi o primeiro pessoal que eu vi falando bem. Depois eu vi um pessoal de um fórum que eu frequento também falando bem, e eu pensei, poxa, todo mundo tá falando bem. Nota no mal tava legal. Aí nota na Crunchyroll tava bem alta, mas nota na Crunchyroll significa nada, praticamente nada. Qualquer merda lá pega nota alta. Inclusive tem umas notas inacreditáveis assim na Crunchyroll que putz grila, hein, pesada. Bom, mas ignorando ali o fato da nota da Crunchyroll. Também não tava assistindo nada de quarta-feira, né? Só digo com o Sensei Noob. Aí pensei, por que não, né? Vamos dar uma olhadinha aí. E galera, que animezinho louco, hein? Bem surpreendente. Primeiro eu pensei que tinha muita gente falando bem, porque fantasy. Cara, fantasy é um negócio que ele já tá cavocando o fundo do poço, né? Então é um gênero aí que tá bem cansado. Então qualquer anime que faça o mínimo ele já vai se destacar. Mas não é o caso do Clivates. O Clivates ele faz muito mais que o mínimo, assim. Ele é um bom anime, ele é um ótimo anime, assim. Personagens muito interessantes e temas pesados também. Então, pro pessoal que é mais sensível a coisas pesadas assim, agora eu vou dar uma listinha aí de coisas que tem nesse anime. Caso você não queira ver isso aí, você não vai poder assistir. Bom, começando. Abuso sexual, aborto, decapitação de pessoas, desmembramento de pessoas, assassinato em massa, é, escravidão também, escravidão, violência de todas as formas contra mulheres, e é meio que isso aí por enquanto. Eu vi 3 episódios até agora, então eu acabei de ver o terceiro episódio e já corri aí pra gravar esse vídeo de primeiras impressões, porque, cara, realmente é um anime bem louco, assim. Eu acho que se fosse fazer um paralelo, eu acho que se o pessoal que não gostou do Goblin Slayer pelo exagero na violência e no abuso ali, eu acho que não vai pegar no Clivates. Mas, no geral, eu acho que Clivates é um anime bem melhor do que Goblin Slayer, assim. O Goblin Slayer, ele é meio repetitivo na parte de matar goblins, né? Mas o Clivates ali, ele parece que vai ser uma jornadinha mais interessante. É meio clichê a jornadinha ser o herói se juntar com o rei demônio pra fazer alguma coisa. É meio clichê porque a gente já viu isso aí em alguns lugares. Mas acho que vai ser interessante mais pelos personagens ali. O primeiro episódio ele é bem longo, assim. Ele é um episódio duplo, né? Ele tem 45 minutos. Então ele apresenta ali todo o mundinho deles, que é um continente meio espremido, assim, porque ao redor do continente meio que tem uma área negra que é dominada pelos monstros. E aí o pai da Alicia, que é a personagem principal, diz: olha, a gente nunca consegue ir até além da área preta, porque os demônios eles matam todo mundo que tenta passar da fronteira, né? Ao não ser quando a grande lenda dos heróis for realizada e aí os heróis vão destruir os 4 generais dos monstros e coisa arada. Porque pro ser humano nunca o território que ele tem é o suficiente, né? Então, a Alice ela sonha em ser uma heroína pra poder conhecer o mundo inteiro, sabe? Meio parecido com o Armin do Shingeki no Kyojin. Então, ela tem esse sonho assim de, eu quero conhecer como é o mundo além do que a gente tem aqui. E aí ela treina, vira uma heroína lá. Aí tem uma cena muito legal que cara, ela acorda numa carroça. Eu jurei que os caras iam fazer alguma referência a Skyrim aqui.
porque ela acorda na carroça, assim, eu achei muito que alguém dizer, opa, finalmente acordou, hein? Mas não. Mas foi quase, hein? Quase referência ao comecinho do Skyrim. Só que o plano aí dá bem errado, hein? Bem errado. Aí, nem é tanto spoiler, que isso já deve estar meio que na sinopse do anime, mas tipo, toda a party de heróis ali, ela é esbagaçada pelo Clivates, que é um dos generais ali, um dos 4. E a Alicia também. A Alicia também vai pra vala. Só que depois ela é meio que revivida porque o Clivates quer um favor dela ali, um favor que ela meio que não pode fazer, né? Aí o anime ele meio que acho que ele vai girar em torno dessa jornadinha, né, do Clivates, do bebê e da Alicia. Porque o Clivates aí ele sai matando geral, aí de repente ele resgata uma criança lá, porque a mãe dele convence que tipo assim, um ser humano que ele não tiver uma influência ruim, ele não vai se tornar uma pessoa ruim. E o Clivates, como ele é um monstro, ele só viu humanos que queriam matar ele. Então ele pensa que a raça humana deve ser exterminada. E talvez ele até esteja certo. Mas o anime ele meio que vai falar sobre isso, né? Sobre humanidades e tal. E já começou pegando ali uma parte bem complicadinha, né? Porque o Clivates e a Alice eles vão parar na mão aí de um pessoal meio escravagista, assim. O pessoal bem de boa, né? Que mata viajantes para roubar carga, esse tipo de coisa, assim. Esse tipo de pessoal. Aí o anime, por enquanto, tá girando em torno da interação da Alicia, do Clivates, do bebê, do mundo, do pessoal escravagista. E esse mundo ele tem todo um folclore e todos uma coletânea de lendas que ela é bem diferente, assim. Ele é um fantasy, mas, cara, ele é um fantasy, assim, que ele inventa bastante. E, cara, isso é muito interessante, cara. Faz tempo, cara, que eu não vejo um fantasy assim que dá vontade de assistir os episódios. A Alice, ela é um bom personagem. Ela tinha todo um sonho que ela viu desmoronar na frente dela e ela nem sabe mais como reagir ao que tá acontecendo, assim. Então, então fica muito legal essa interação entre ela, entre o Clivates, que também ele não sabe o que é ser humano, na verdade, ele não sabe como cuidar de uma criança, mas ele prometeu. Aí até fica meio estranho assim falar, nossa, o Clivates vai cuidar de um bebê, né? Tudo a ver, mas sem isso o anime não funcionaria, né? Então, beleza. É, altamente recomendo desse anime. Todo mundo tem que ver, a não ser que você seja meio sensível ali com com os itens que eu citei primeiro, porque ele é bem pesadinho nisso aí. Ele é um anime cheio de historinhas tristes, cheio de personagens sendo injustiçado, cheio de pessoas morrendo sem merecer morrer. Então, ele é bem pesadinho nessa parte, mas acho que isso é o que dá o tom especial dessa história aí. Porque ela é bem brutal, assim como a humanidade é bem brutal. E o Clivates, ele meio que só tá reforçando o ponto dele, né? De achar que o ser humano é uma ameaça de viver no mundo. Então, no vídeo de hoje era isso. Era só um comentáriozinho aí bem breve do Clivates, um anime aí medieval, um anime fantasy que é bom, cara. Que surpresa. Surpresa. Acho que ele consegue entrar até pra um dos melhores da temporada agora. Porque realmente é um anime muito legal e muito recomendado aí, galera. Então era isso, e no próximo episódio aí, o de sexta-feira, o Pastelão vem de volta e a gente vai comentar do Tougen Yanki, que é um anime que tem muita ação, muito capeta, muito jovem revoltado e estúpido, assim como a maioria dos jovens que eu conheci. E, e é isso, é isso. É um anime meio revolta, meio que nem o Gachakuta, só que não tão revolta quanto o Gachakuta. Mas também tá interessante. Essa temporada aí, pra quem gosta de briga, desmontamento de pessoas, assim, tá bem legal, tá bem carregada e tá uma temporada interessantíssima de se acompanhar. E em breve também vai ter um vídeo sobre as comédias da temporada, que tem muita comédia legal. E é isso, galera. Valeu e até!
até o próximo vídeo.